A graça e a paz, tudo bem com vocês, irmãos? Nosso vídeo de hoje ele tá realmente impactante e vocês não sabem a luta que tá tendo para que eu consiga gravar esse vídeo. Então, é muito poderoso. Nós vamos falar sobre o exército de 200 milhões que João viu em Apocalipse 9. Eu vou mostrar para vocês características desse exército, como eles agem, governados pelo anticristo, como ele agem. Cara, vai ser algo espetacular, vai ficar esse vídeo vai ficar aqui gravado na mente de vocês, eu tenho certeza. Então vamos para o texto. Eu vou aqui abrir Apocalipse 9, onde João está tendo uma visão. E no versículo 16 ele vai dizer o seguinte: e dirigiam um exército de 200 milhões de militares, segundo o número que eu ouvi anunciar. Então aqui João ele está tendo uma visão sobre o exército que está prestes a iniciar o Armagedon, a cercar Jerusalém para destruir, com o intuito de destruí-la. E aqui algo que eu quero que vocês vejam é o número desses militares, um exército de 200 milhões. É muito grande esse número. Nunca na história da humanidade houve algum exército que chegou perto deste daqui. Então vamos entender um pouco mais aqui sobre esse exército no dia de hoje, beleza? Porque nós vamos ler os profetas, vamos entender esse exército que os profetas já tinham visto e relataram, escreveram características sobre ele, para que nós tivéssemos o discernimento e entendimento de como que vai haver esse movimentar todo do anticristo, tá bom? Apocalipse, irmãos, no capítulo 11, vai falar sobre as duas testemunhas. E as duas testemunhas, elas são muito importantes para que vocês saibam detalhes sobre esse exército que vai matar as duas testemunhas, essas pessoas que vão matar as duas testemunhas. Vocês já devem saber, vocês acompanham o canal, vocês devem saber quem são essas duas testemunhas. Então, prossigamos aqui. Aqui no verso 3 ele vai dizer assim, ó: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. 1260 dias representa 3 anos e meio. São os primeiros 3 anos e meio da tribulação de 7 anos. Vestidos de saco, ou seja, elas estarão nas cidades, nas praças, profetizando acerca da volta e do estabelecimento do reino de Cristo. Arrependimento, chamando as pessoas para o arrependimento e também declarando aos quatro ventos o juízo sendo derramado sobre a terra. E aqui ele vai explicar quem são, então, essas duas testemunhas. São as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Ou seja, não são duas pessoas, tá? Aqui ele vai falar depois sobre essas duas oliveiras, o cajado de Arão que floresceu, gentios e judeus, uma raça eleita, um povo separado, ou seja, a igreja sendo empoderada, tá? Os escolhidos aqui, os profetas, a boca, a trombeta de Deus. E se alguém lhe quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, perceba que nesses 3 anos e meio, as duas testemunhas, elas ganham poder e autoridade para profetizar sobre toda a terra, né, com sinais e maravilhas aqui semelhantes a Elias, a Moisés, né, abrir o mar, ou seja, tocar a água e ferir, sair fogo da boca. Elias, a gente vê características de Elias e de Moisés muito claras nessas duas testemunhas. Por quê? Porque a unção que estava sobre eles recairá sobre a igreja, sobre esse povo nesse tempo. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue. Aqui a gente vê características do que fez Moisés, Deus fez por meio de Moisés e fará pelas duas testemunhas, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantos quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, ele fará guerra e os vencerá e os matará. Então a gente vê aqui a besta emergindo do abismo, tá? O anticristo e seu exército perseguindo e matando. Agora é que eu quero chegar no ponto interessante aqui. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então aqui, ó, ele está falando que os corpos dos mortos ficarão na praça da cidade, expostos. E o homem de vários povos, aqui o anticristo, e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio.
aqui é um símbolo de 3 anos e meio, ou seja, na metade da tribulação eles são mortos e o corpo deles fica exposto por 3 dias e meio, ou seja, até se cumprir o 7º dia, o 7º ano nesse período. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, ou seja, não sejam enterrados. Será aqui uma recompensa para o anticristo e seu povo, a morte deles. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Esse verso 10 aqui é a chave de muitos detalhes importantes sobre quem é esse povo e como ele age. Tá? Percebam o seguinte, aqui vai dizer no final que eles atormentaram os que habitam sobre a terra. Por quê? Porque eles estarão tocando a trombeta de Deus na terra. Eles estarão alinhados com os anjos, declarando o toque das trombetas, a ira do cordeiro sendo derramada. Imagina, ele fará o céu fechar, não vai chover, vai ferir as águas, assim alinhando com o toque das trombetas, que ferirá as águas, tornará elas amargas, queimarão as árvores verdes. Então percebam a conexão aqui, é Deus agindo por meio do seu Espírito, por meio da igreja e dos céus e terras sendo unificados. Então aqui, o que acontece, irmão, que eu queria falar com vocês? Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo, graças a Deus. Porque a luta é grande para conseguir postar esse vídeo. Os habitantes da terra, eles se regozijarão, ficarão felizes, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros por conta da morte dessas duas pessoas, desse povo, né? Gentios e judeus, 2 pessoas pela unção de Elias e Moisés. Mas olha só aqui, gravem esse ponto que eu marquei. Por quê? Porque depois vocês vão ver quem é que é esse exército que costuma já há muito tempo presentear uns aos outros e celebrar quando eles matam, exterminam algumas coisas, tá? Vocês já vão ver. Interessante aqui, né, pessoal? Agora eu quero compartilhar com vocês alguns textos, tá? Que eu separei aqui, que vão agregar a tudo isso que eu estou falando sobre esse exército de 200 milhões. Depois eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui, que é algo espetacular, tá? Que vai ficar ainda mais claro para vocês. Bom, perfeito. Olha só, eu vou compartilhar o primeiro texto, que é Daniel 7, 7, 8 e 19, 25, que vai dizer: eis que um chifre pequeno subiu entre eles, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Aqui é a igreja sendo perseguida e morta. Claro, aqui ele está falando da última terça parte dos anos, da segunda metade dos anos ali. Então a gente vê aqui que o chifre pequeno subiu entre eles. Aqui ele está falando uma característica sobre o domínio entre os 10 do anticristo. Então, Daniel, do 8 ao 9, do 12, do 23 ao 25, vai dizer outra coisa aqui que é interessante a gente assinalar. Um chifre pequeno se engrandeceu até o exército dos céus, lançou por terra parte das estrelas e as pisou. Então a gente vê a característica, toda a eficácia de Satanás agindo nessa última besta que está emergindo, ou seja, nesse último império, governada, mentoreada pelo anticristo. Olha só aqui, interessante, pessoal. Seguindo, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e no meio da semana fará cessar o sacrifício. Daniel 9, 26 e 27. Isso aqui ele está falando, irmãos, do povo do príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir de Daniel 9, 26 e 27 é o anticristo, tá? E ele está falando que o povo desse príncipe destruiria a cidade do santuário. Isso ele está falando do ano 70 depois de Cristo, quando foi invadido pelos romanos, liderados pelo líder Tito e pelos seus exércitos, tá? Pelas suas cavalarias, que invadiram Jerusalém. Só que ali, irmãos, aqui é o detalhe, o povo do príncipe, o povo aqui ele está falando sobre o anticristo, e esse povo que destruiu no ano 70, ele seria o exército desses 200 milhões. E aí a gente precisa entrar na história. Então a gente tem livros de histórias aqui para se embasar e entender quem foram esses que invadiram e destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E aí nós temos a base, que é Flávio Joséfo escrevendo sobre o cerco de Jerusalém, a invasão e a destruição do templo, que foi ocasionado por povos árabes, tá?
a gente tem ali o Egito, a Síria, povos de etnia árabes invadindo. A gente tem romanos também nessa bagunça invadindo. E a gente tem ali alguns outros povos também que faziam parte ali do exército de Roma, tá? Então não eram apenas os romanos, mas o grande ponto-chave de tudo isso foram a descendência que estava inserida nesse exército de árabes. Então, o exército do anticristo, que vai se levantar e vai sujeitar todas as nações da terra, principalmente esses 10 chifres, 3 serão quebrados, e ele se levantará como oitavo rei e terá domínio sobre todas as nações da terra, percebemos que existem sim militares que vão participar desse exército de todo o mundo, mas a grande maioria será de um lugar, que aí nós já vamos ver daqui a pouco. Em Daniel 11, 36, 45. O rei fará conforme a sua vontade. Sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Fala, então, aqui da campanha final do anticristo, quando ele enfrentará e governará o seu exército para cercar Jerusalém para o Armagedon. Lá em Ezequiel nós vamos ter mais texto. Eu vou ler bastante texto agora com vocês, porque depois eu vou chegar em pontos assim maravilhosos, para que vocês entendam. Ezequiel 38, do 1 ao 23, dá todo esse contexto, mas eu quero ler aqui o verso com vocês, que vai dizer: Filho do homem, põe o teu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, e trarei contra ti, Gog, uma grande multidão montada a cavalo, todos bem armados. Aqui o contexto, tá, irmãos? É justamente o Armagedon, a profecia de duplo cumprimento na história. E aqui a gente vê que tem um exército formado por várias nações. O profeta aqui, Ezequiel, ele vai citar a Pérsia, atual Irã, Cuxi, que é a atual Etiópia, parte do Sudão, Put, que é a Líbia, Gomer, Turquia e Togarma, Anatólia. Então, percebam a característica aqui desses países, todos serem árabes islâmicos, todos. Então, esse ataque ocorrerá nos últimos dias contra Israel. Ezequiel 39, do 1, 8, 17 e 20, outro texto. Eu te farei voltar e te farei subir das extremidades do norte e te trarei sobre os montes de Israel e tu cairás nos montes de Israel. Essa é a profecia sobre o cerco de Jerusalém. Então é Deus aqui, justamente no momento da volta do Senhor, destruindo o exército sobrenaturalmente. Jeremias 4, do 6 ao 7 vai dizer assim, ó: levantai a bandeira para Sião, porque trago do norte um mal e uma grande destruição. Já subiu o leão da sua ramada, o destruidor das nações, que está sobre o anticristo. Tá? E depois nós vamos ver o seguinte, que é uma figura muito importante. Jeremias 6, 22 e 23, outro texto, olha só. Eis que vem um povo da terra do norte, que seguram arco e lança, são cruéis e não têm misericórdia, a sua voz brama como o mar. Então aqui nós temos também outra coalizão do norte em Ezequiel 38, tá? Jeremias 50, 41, 43. Eis que vem um povo do norte, são reis, e haverá guerra grande contra a filha de Babilônia. Aqui, a Babilônia, então, representa o sistema do anticristo sendo atacado no juízo final. Joel 2, 1, 11, a gente tem outro texto. O dia do Senhor vem, diante dele um fogo que consome. O seu aspecto é como de cavalos, correm como valentes. Então aqui a gente vê uma característica do exército do Senhor e o exército do anticristo sendo usado também por Deus para juízo. Zacarias, eis que farei, 12, do 2 ao 3. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tremor e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Zacarias 14, do 1 ao 3. Reunirão todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Aqui o Armagedon. Apocalipse 16, do 13 ao 16. Espíritos demoníacos reúnem os reis do mundo para a batalha do Armagedon. Apocalipse 19, 19 e 21. A besta e os reis da terra se unem para a guerra contra o Cristo e seu exército celestial. Olha só uma coisa interessante aqui que eu quero ler em Apocalipse 9, 13. Eu estou falando vários textos aqui, só para vocês depois ligar nos pontos que eu vou trazer. Tá? Eu
Ouvi o número dos exércitos dos cavaleiros de 200 milhões. E assim viu os cavalos na visão. Da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isso aqui está conectado com os cavaleiros de Apocalipse. Aí você vai entender o que significa depois os cavaleiros e o que eles representam, tá? Zacarias 14, do 1 ao 2. Eis que vem o dia do Senhor, porque ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas e as mulheres forçadas. E metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Isso aqui é detalhe importantíssimo sobre o cerco de Jerusalém, porque aqui ele está falando detalhes que são chaves essenciais. Ezequiel 38, 16, 18. Subirá contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. E acontecerá que naquele dia virá um grande tremor na terra de Israel. Daniel 11, 40, 45. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o atacará com uma tempestade. E entrará nas terras gloriosas, e plantará tendas e palácios. Lucas 21, 20 ao 22. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Naum 1:11. De ti, Nínive, saiu um que pensa mal, maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro perverso. De ti, Nínive, refere-se à Assíria. Mas o texto carrega aqui um eco profético, obviamente, né? O conselheiro perverso é o mesmo espírito que a gente vê como o homem do pecado lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Isaías 10, 5, 7. Ai do assírio, vara da minha ira. Miqueias 5, 5, 6. E este será a nossa paz, quando o assírio vier à nossa terra, porque aí o Senhor intermediará. Eis que vem um povo da terra do norte. Grande nação se levantará das extremidades da terra. Todos eles são cruéis e não têm misericórdia. Jeremias 6, 22, 23. Olha as características. O mesmo exército de Ezequiel 38. Apocalipse 16, 13, 16. Vi saírem da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, que eu acabei de ler de antes, né? Que o uniu e congregou as nações no chamado Armagedon. Muitos textos, né? Muitas características. E agora eu quero trazer um ponto importante aqui para vocês. Irmãos, durante a história nós nunca tivemos um exército de 200 milhões de soldados. Tá? Nunca. Nem se juntássemos tudo. Olha os detalhes que eu tenho aqui para vocês aqui sobre o resumo da guerra que já houve. A maior união de exército já feito foi pela União Soviética em 1945, cerca, então, um pico de soldado ativo de 13 milhões de soldados. Estados Unidos, 12 milhões, a Alemanha, 11, a China, 4,2, os mongóis, 1 milhão, e na Roma, lá antiga, 400 mil soldados. Agora, a gente está falando sobre um exército de 200 milhões. Eu estava conversando aqui com o ChatGPT, eu fiz uma pergunta para ele. O que significaria se a Jihad Islâmica atuassem para estabelecer o seu governo mundial? Quantos seriam os soldados? Detalhes de como seria, e olha só o que a gente tem aqui. Ó. A população muçulmana hoje no mundo é de 2 bilhões de pessoas. 50% são homens, 50% mulheres. Então nós temos 1 bilhão de homens. Considerando a faixa etária de 18 a 49 anos, que é a idade militar típica, nós temos 30% dessa população, em torno de 300 milhões de homens aptos para a guerra. Então, nós temos um exército aqui, como nunca antes, composto por um povo que está prestes a instaurar a Jihad Islâmica, apenas esperando o Mahdi se apresentar
o seu Messias. E o texto aqui ele vai dizer que isso não seria possível, porque o Islã não é unificado, são mais de 50 países, então é impossível esse exército se juntar, porque são 50 países. Aí eu pergunto para vocês, será que o anticristo ele não teria poder para unificar o mundo islâmico árabe? É óbvio, é claro. A raiz de tudo isso, irmãos, nasce em Isaac e Ismael. Claro, tudo descende de Sem, Cã e Jafé. Cã com uma linha bem amostrada para também se juntar ao império do anticristo, mas nasce Isaac e Ismael, filho da promessa, e o outro, que é onde vai se originar, então, o mundo adotado, o islamismo adotado pelos árabes em grande maior quantidade. Não que todos sejam, né, mas a grande maioria. Tudo se originou e vai ser revelado nesse contexto. Irmãos, olha só. O mundo, ele tá, todas as cidades da Europa, do Oriente, do Ocidente, tomados por islâmicos, tá? Eles estão aguardando o Mahdi e estão ansiosos para implementar a jihad. Tudo que está acontecendo hoje com Trump, sendo um mediador entre a paz, uma falsa paz, a gente tem visto ele trazendo para a mesa o mundo árabe, e o mundo árabe se organizando juntamente com alianças com a China e com a Rússia. A gente está vendo sair do mar os 10 chifres, e em breve veremos 3 quebrados, e a implementação do governo da besta. Isso é algo que nós veremos. No vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, vai tirar muitos do eixo. E eu espero que traga muito discernimento a todos vocês o que eu vou mostrar a vocês agora. Olha isso. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens, tu m'agresses et encore tu me demandes ce que j'ai? On va de partout, frère. Voilà. Merci, merci. On te voit à Nice et tout. Je suis partout, mais par contre, je suis en plein concert, mec. Mais fais-le. Ben oui, mais je peux pas. Quoi, là? Oh, Ayo, Bonjour à tous, là. Mon ami, s'il te plaît, il faut que tu me laisses faire mon concert, s'il te plaît. Non, c'est pas grave, sois pas désolé, ça part d'une bonne intention. Non, par contre, fais pas ça, s'il te plaît. On peut pas mettre des coups sur mon piano, s'il te plaît. Là, par contre, Attends. Non, faut que tu parles. Attends, doucement. Tu fais quoi? Tu tapes sur mon piano? Comment ça, doucement? Y a pas doucement si tu tapes sur mon piano. Arrête de crier. Mais toi, tu tapes sur mon piano. Non, allez, vas-y, maintenant, c'est bon. C'est bon, vas-y. Voilà, t'as gagné, t'as ce que tu voulais. Ridículo que em Portugal os portugueses sejam presos por protestar pacífica e legalmente contra a substituição populacional. You are not welcome here. Aqui é solo lusitano. Esta terra pertence aos portugueses e a mais ninguém. Portugal pertence aos portugueses. Portugal é do povo português. En Australia ya hay 50.000 yihadistas esperando la orden para tomar el poder del país. 2. En Inglaterra lo mismo. 3. En Francia lo mismo. 4. En España lo mismo. Y en otros países de Europa. Está ya todo así listo ya, digamos. En pocas palabras. Islam will be spread by 2 ways: through the importation of Muslims into your country, or the spread of lower income, predominantly minority men. Would you agree with that? And the left love Islam and they will import Islam, and we see that in Australia and in London. One of the major people in the Department of Education in London, he's literally an imam and a mufti. He's literally an Islamic scholar
and an imam who preaches. You will see Islam make its way into the left-wing politics. That's one of the reasons the borders were open the last 4 years. It was intentional about changing the character of this nation fundamentally. The way to destroy America will be Islam, and this is very obvious in UK. Half of Americans are left, half of Americans are right, give or take. The only way for leftism to win permanently is to import a group of people that fundamentally hates the American freedom. That happens to be We don't say that Islam is here to live, to coexist with lots of different religions and all of us can just hold hands and be friends. This religion was sent to dominate the world. It was sent to be superior, to extinguish the light of every other religion and to be superior to it. We're not shy to say it, and we don't find that to be something that we should be shy to say. That this religion has been sent to dominate, to wipe out, to take out every other religion, to eclipse it, to be superior to it, to have the people leave every religion and to accept Islam. And if that requires fighting to achieve it, then it requires fighting to achieve it. Because the greatest purpose for which jihad was legislated is to make the word of Allah the highest and the word of those who disbelieve the lowest. Yeah, a lot of them look as yeah, idiots. A Europa não está em crise. A Europa está a ser destruída diante dos nossos olhos. E o mais nojento, não são eles que a destroem, somos nós que a entregamos. Chamam-lhe inclusão, chamam-lhe progresso. Mas quando os teus filhos já não aprendem a tua cultura, quando a tua lei já não vale dentro da tua própria terra, isto não é progresso, é traição. Os nossos avós morreram em trincheiras, enforcados, fuzilados. Lutaram até o último suspiro para que esta terra fosse livre. Olha aqui um ponto muito interessante. Vocês estão vendo a implementação no mundo todo. E aqui muitas pessoas se levantando contra isso. E aí eu vou ligar alguns textos para que vocês vão entender o porquê que uns odiarão aos outros nos últimos dias, de forma como nunca antes. Nós estamos de joelhos, a baixar a cabeça, a calar a voz, a vender a alma do nosso povo por um falso aplauso de tolerância. Eu não quero saber da tua cor, não quero saber da tua religião. Quero saber se respeitas a casa que te recebe. Porque quem entra e impõe as suas regras não é convidado, é ocupante, é ladrão da nossa identidade. Já reparaste o que é que as bandeiras destes países todos têm em comum? A cultura islâmica, todos eles são países islâmicos. E as cores, preto, branco, vermelho e verde. Curioso, não é? Mas sabes o que é mais interessante do que isto? Onde é que nós podemos ver exatamente estas 4 cores descritas na Bíblia? Em Apocalipse nós temos 4 cavaleiros. E repara nas cores destes cavaleiros. Branco, vermelho, preto e verde. Eles vêm trazer destruição à terra, vêm trazer escuridão. O cavaleiro branco, ele vem com um arco e uma coroa na cabeça. Mas ele não é Jesus Cristo. Ele é alguém que vem trazer a destruição. Por isso ele é um falso Messias. Ele é um anticristo. Porque ninguém, a não ser Jesus Cristo, pode usar uma coroa. Onde é o cavaleiro vermelho? E diz aqui na Bíblia, houve guerra e matança em toda a parte. É isto que ele vem trazer. Ele vem trazer a destruição. O terceiro é o cavaleiro preto. E vê aqui que interessante o que é que vai acontecer. Diz o seguinte, uma medida... O que aconteceu? A continuação aqui, né, desse cavaleiro era a fome, e depois o próximo era o exército seguindo a morte. Vocês entendem, né? A Inglaterra, com a identidade digital, não foi por acaso. Não é sobre querer o bem das pessoas, nem sobre a imigração. É sobre controlo,
manipulação, preparação para o sistema profético que está em Apocalipse 13. O que é que nós vemos? Nós vemos que nos últimos anos o governo britânico protegeu e incentivou a imigração em massa. Ainda hoje, milhares de pessoas entram todos os meses sem qualquer controle. E agora, com o caos instalado, dizem às pessoas: a única solução é o controle digital. Que conveniente. Estás a ver aqui o truque? Primeiro eles criam o problema e depois eles dão uma solução que já estava previamente planeada. E não se enganem, o mesmo está a acontecer por toda a Europa. Não se trata de fronteiras, trata-se de vigiar e controlar os cidadãos comuns para terem assim controle total do poder. O Reino Unido até aqui sempre tinha resistido a esta imposição das identificações digitais obrigatórias, porém agora cedeu. E isto vem diretamente da agenda da ONU para 2030, objetivo 16.9, que fala de uma identidade. That wherever anyone attempts to carry out genocide, then Allah subhanahu wa ta'ala has commanded the Muslims to not permit them to carry out genocide. Take up arms and defend yourself, and do preemptive strikes wherever those preemptive strikes, which is offensive jihad, is needed. Please mark out once we bury them, inshallah, then we'll go ahead and open for the sisters. Please go back, sisters. Please, inshallah. We're delaying the process. Sisters, please go back. Sisters, please go back. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سلام يا مهدي سلام يا مهدي الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى لبيك يا حسين É normal. A coisa está séria. Você viu isso? Uma placa de rua em Tel Aviv está avisando o mundo. Mas quase ninguém está percebendo. O nome: Plano Escudo de Abraão. E se eu te dissesse que isso não é apenas política, mas parte de uma antiga profecia bíblica em andamento diante dos nossos olhos? Paz e segurança. Essas duas palavras sempre soam bem. Mas você sabia que a Bíblia alertou sobre elas? E isso estiver mesmo acontecendo,
se prepare para os últimos 7 anos previstos pelo profeta Daniel. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E agora, essas palavras estão nas ruas de Tel Aviv, literalmente. O chamado escudo de Tel Aviv, literalmente. O chamado escudo de Abraão é uma coalizão poderosa. Envolve líderes políticos, chefes militares, bilionários da tecnologia e estrategistas de segurança. Tudo isso em nome de um único objetivo: garantir a segurança de Israel. Mas quem está garantindo essa segurança? E o que está sendo trocado em troca? Eles dizem que é uma nova era de paz, mas a Bíblia chama isso de falsa paz. Um prelúdio para algo muito maior, muito mais sombrio. As alianças estão sendo formadas, as placas estão sendo colocadas, o palco está sendo montado. E você aí, achando que está tudo normal, o que está escrito nas Escrituras não é simbólico apenas. Está se cumprindo na política real. Isso é só o começo. O que virá depois? Você está preparado? Já viu essa placa? Então, irmãos, é um vídeo muito pesado, né? Porque isso abre os olhos de muitos. Nós estamos falando sobre um exército de 200 milhões, mas isso aqui já conecta com as 12 testemunhas, conecta com o anticristo, conecta com várias coisas. Eu quero ficar nos 200 milhões aqui. A jihad islâmica, irmãos, é o seguinte: se você não se sujeitar, não se converter, você, muito semelhante àquele que não recebe a marca da besta, não? É impedido de ir e vir comprar e vender, e na metade da semana em diante. Olha um texto aqui. Vocês viram que, da mesma forma como se levanta um lado, pessoas do outro lado se levantam também. Os nacionalistas querendo impedir esse avanço, e isso traz guerra civil entre toda a população. Mateus 24, 6, 7. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistre que isso tudo aconteça, mas ainda não é fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Marcos 13, 7, 8. Quando ouvir de guerra, rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Lucas. Isaías 19, 2. E porei os egípcios contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Daniel 11, 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele como uma tempestade. Olha só, irmãos. Será pai contra filho, filho contra pai, porque o mundo estará dividido. Loucura, né? A partir de agora vai ser isso, vai ser cada vez mais intensidade. A gente está vendo toda essa mediação. De um lado, a gente vê a prostituta. A prostituta são os países dessa grande Babilônia. Essa prostituta que, aos poucos, e vai se sujeitar completamente à besta e depois vai ser pisada pelo dragão. E nisso tudo entra o quê? A esquerda, os globalistas, todos esses que acham que não no poder, no momento que o exército do anticristo se levantar, eles vão ser trucidados. São prostitutas. A esquerda é uma prostituta. Que dá poder para que entre essa cultura, isso que nasceu no coração de Satanás, o islamismo que nasceu com um falso anjo, né? Um anjo. Lembra que o Senhor falou? Nem que desça um anjo do céu e traga um evangelho diferente desse. Isso é anátema. E foi isso que eles adotaram. Esse anjo era Satanás, revestido de anjo, deu a Maomé, que era uma imundícia de pessoa e continua sendo o início de uma religião. Essa religião que nasce
se estabelece, cresce, e no final dos tempos, hoje já são mais de 2 bilhões prontos para implementar, inserido em todos os países. Vamos ver uma coisa, eu ia trazer agora, mas eu nem vou trazer mais. Acho que até aqui já é bastante. Irmãos, no momento que Israel foi invadido, isso em 2021, se eu não me engano, 2022, mas isso é cultura e tradicional deles. Vocês lembram que nós lemos Apocalipse 11? Eles deram presentes uns aos outros comemorando a morte das duas testemunhas? Tem um povo na terra que se presenteiam entre eles e comemoram a morte, que são os islâmicos. Eu tinha vídeo, até gravei já vídeo aqui falando sobre isso, deles celebrando, entregando doces em praças públicas, estourando foguete, comemorando, ligando para parentes em outros países, comemorando a morte de Ju, né? E de Crista, comemorando, celebrando. Tá muito nítido, né? Tá muito claro. A graça e a paz a todos.